Olá pessoal, e bem-vindos a este vídeo sobre a história de Paulo de Tarso. Paulo é uma das figuras mais influentes da história cristã e é amplamente conhecido como um dos apóstolos de Jesus Cristo. Neste vídeo, vamos explorar a vida e a obra de Paulo, bem como sua importância para a igreja primitiva e para o mundo cristão. Vamos descobrir como ele passou de perseguidor dos cristãos a defensor apaixonado do Evangelho de Cristo. Então, preparem-se para uma jornada incrível através da vida de um dos homens mais influentes da história. Paulo, também conhecido como Saulo, nasceu em Tarso, na Cilícia. Tarso era uma cidade importante, reconhecida por sua cultura grega e universidades. Ele nasceu como cidadão romano, mas era judeu e membro dedicado dos fariseus. Paulo tinha uma educação sólida e era fluente nas línguas hebraica, aramaica e grega. O período da infância e adolescência de Paulo, o apóstolo, ainda é objeto de intensa controvérsia entre os historiadores. Enquanto alguns acreditam que ele cresceu inteiramente em Tarso, somente se mudando para Jerusalém na adolescência, outros argumentam que ele se mudou para Jerusalém ainda na infância, vivendo sua adolescência em outro lugar. Na realidade, há poucas informações disponíveis sobre a vida de Paulo antes de sua aparição em Jerusalém como perseguidor dos cristãos, conforme relatado no livro de Atos dos Apóstolos. A juventude de Paulo, também conhecido como Saulo, é um assunto controverso entre os historiadores. Embora não se saiba ao certo quantos anos ele passou em Tarso, ele foi educado em Jerusalém sob a tutela do renomado mestre da lei, Gamaliel. Paulo tinha conhecimento profundo da cultura grega e também falava aramaico, além de ser um fariseu rigoroso e mais avançado no judaísmo que seus contemporâneos. Pode-se concluir que sua família tinha recursos financeiros e posição destacada na sociedade. Paulo tinha cidadania romana, o que ele menciona em Atos. Provavelmente, ele herdou essa cidadania de seu pai. A cidadania romana concedia alguns privilégios e direitos aos cidadãos, como proteção legal e direito ao julgamento justo. Não se sabe como o pai de Paulo conseguiu a cidadania, mas era possível adquiri-la ao pagar ou prestar serviços relevantes ao governo romano. O livro de Atos dos Apóstolos relata que após a morte de Estevão, quando suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso, este tomou uma posição importante na perseguição aos cristãos. Recebendo autoridade oficial, Paulo liderou as perseguições, e como membro do Sinédrio, deu seu voto a favor da morte de cristãos. Paulo confessou que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor e solicitou cartas para prender cristãos em Damasco. Ele perseguia a Igreja de Deus acreditando que estava preservando a pureza da lei e servindo a Deus. A conversão de Paulo de Tarso é retratada como um evento surpreendente nas narrativas do livro de Atos e nas epístolas de Paulo. Alguns argumentam que eventos anteriores em sua vida, como a participação no martírio de Estevão e a perseguição aos cristãos, poderiam ter sido indícios de sua futura conversão. Ao se dirigir a Damasco para destruir a comunidade cristã local, Paulo vivenciou algo que mudou sua vida para sempre. Em sua narrativa, Lucas descreve a conversão de Paulo como um ato divino e miraculoso, transformando um inimigo de Cristo em um de seus apóstolos. Enquanto os homens que estavam com Paulo ouviram a voz de Cristo, mas não puderam vê-lo ou compreender suas palavras, Paulo teve uma visão pessoal do Cristo ressurreto e ouviu suas palavras. A importância deste encontro é destacada por Paulo ao fundamentar sua posição como apóstolo na revelação pessoal de Cristo. Dado que Paulo não era um dos 12 discípulos de Jesus e que havia perseguido seus seguidores, sua conversão é ainda mais impactante, reafirmando a necessidade de uma revelação pessoal de Cristo. O apóstolo Paulo teve uma mudança radical após seu encontro com Cristo e foi batizado por Ananias em Damasco, onde começou sua obra evangelística. Ele pregou rapidamente na cidade, passou um tempo na Arábia, mas teve de fugir para Jerusalém devido à oposição. Embora tenha tentado se juntar aos discípulos, eles eram receosos com ele, mas Barnabé o apresentou aos líderes dos cristãos. No entanto, seu tempo em Jerusalém foi curto devido aos judeus que procuravam matá-lo. Em uma visão,
o Senhor confirmou que Paulo deveria sair de Jerusalém, deixando a cidade antes de se encontrar com os demais apóstolos ou se tornar conhecido pelas igrejas da Judéia. Ainda assim, as boas novas sobre ele já eram conhecidas por todos na região. Após o encontro com Cristo, o apóstolo Paulo foi para Tarso, sua cidade natal, onde passou cerca de 10 anos em silêncio. Embora seja conhecido como um período sem atividade, acredita-se que ele fundou algumas igrejas na região durante esse tempo. Barnabé, ao saber do trabalho de Paulo, pediu sua ajuda em Antioquia como um colaborador na missão evangelística entre os gentios. Depois de cerca de um ano, houve uma grande fome e os cristãos de Antioquia contribuíram para ajudar os cristãos da Judéia, levados por Paulo e Silas. Ao retornar a Antioquia, o período ali se tornou crucial para o ministério de Paulo. Foi lá que sua missão de levar o evangelho aos gentios começou a se fortalecer. Foi aí também que o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e Paulo para a obra a qual Deus os tinha chamado, dando início às viagens missionárias de Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo foi registrada em Atos, e ocorreu entre 44 e 50 d.C., partindo de Antioquia, um centro do cristianismo entre os gentios. A viagem se concentrou na ilha de Chipre e na Galácia. Barnabé foi o líder inicial, com Paulo como pregador principal e João Marcos como auxiliador. No entanto, após a saída de João Marcos, Paulo assumiu a liderança da missão. A segunda viagem missionária de Paulo é registrada em Atos. Ele visitou os irmãos em cidades onde a palavra do Senhor já havia sido anunciada. Devido a desentendimentos sobre a presença de João Marcos, Paulo se separou de Barnabé e partiu com Silas. A data provável da viagem é entre 50 e 54 d.C. A segunda viagem cobriu uma área maior que a primeira, incluindo a Europa, e foi concluída nas províncias da Macedônia e Acaia, com visitas a Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Paulo ficou em Corinto por um período prolongado, pregando o evangelho e exercendo sua profissão de confeccionar tendas. De lá, ele escreveu a Epístola aos Gálatas e possivelmente as Epístolas aos Tessalonicenses. Ele também passou por Éfeso, prometendo retornar em outra ocasião. Com o aumento do número de gentios na igreja, surgiram questões sobre a lei mosaica e os costumes judaicos entre os cristãos. Alguns judeus cristãos acreditavam que os gentios deveriam seguir a lei e se enquadrar nos costumes judaicos, incluindo a circuncisão, para haver igualdade na comunidade cristã. No entanto, Paulo identificou esse movimento como uma ameaça ao evangelho da graça e se posicionou contra ele. Ele repreendeu publicamente Pedro, que havia se separado de alguns crentes gentios para evitar conflitos com cristãos judaizantes. Isso levou Paulo a escrever a Epístola aos Gálatas, onde ele defende a salvação pela graça mediante a fé. Esse foi o primeiro conflito teológico na igreja e foi resolvido com uma conferência entre Paulo, Barnabé, os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. O resultado foi que os gentios convertidos não eram obrigados a seguir os costumes judaicos. Há incerteza quanto ao número exato de prisões sofridas pelo apóstolo Paulo, devido à falta de informações completas no livro de Atos. No entanto, conhecemos algumas de suas principais prisões. Ele foi preso em Jerusalém e transferido para Cesareia para evitar um linchamento, onde ficou preso por 2 anos sob o governo de Félix, o governador romano. Quando seu sucessor, Festo, planejou entregá-lo aos judeus para julgamento, Paulo recorreu ao direito de cidadão romano e apelou para César. Ele fez um discurso para o rei Agripa e Berenice antes de ser enviado a Roma sob escolta. Após um naufrágio, Paulo passou o inverno em Malta antes de finalmente chegar a Roma na primavera. Lá, ele foi mantido na prisão domiciliar por 2 anos, mas tinha liberdade para ensinar sobre o Evangelho. Não há mais informações no livro de Atos, mas as epístolas pastorais indicam que Paulo foi libertado e viajou para o mar Egeu e a Espanha. Paulo foi preso pela segunda vez em Roma e, desta vez, foi executado pelo imperador Nero entre 67 e 68 d.C. Isso é indicado nas epístolas pastorais. Essas cartas fornecem informações não relacionadas no livro de Atos. A Epístola de Clemente e o cânon muratoriano mencionam uma viagem de Paulo para a Espanha.
A tradição cristã diz que Paulo morreu ao longo da estrada de Ostia, fora da cidade de Roma, tendo sido decapitado. Fechando nosso vídeo sobre Paulo de Tarso, podemos ver claramente como sua influência e trabalho missionário marcaram profundamente a história da igreja primitiva e o crescimento do cristianismo. Paulo foi um dos principais apóstolos, escrevendo cartas que foram incluídas na Bíblia e fundando igrejas em diversas regiões. Seu amor pela verdade e pela pregação do Evangelho tornaram-no um líder dedicado e corajoso, mesmo diante de perseguições e prisões. Sua mensagem de salvação e esperança continuam sendo relevantes até hoje e seu legado continua a inspirar cristãos em todo o mundo. Gostaríamos de agradecer a você por assistir a este vídeo e esperamos que tenha sido útil em sua jornada de aprendizado. Até a próxima! Se você é apaixonado por história e está interessado em conhecer mais sobre a vida e obra dos personagens bíblicos, então este canal é ideal para você. Inscreva-se agora e fique por dentro das mais recentes descobertas e teorias sobre homens que dedicaram suas vidas pelo Evangelho.